E eu tenho certeza que se você seguir esse passo a passo, você não vai depender de sorte para ter uma boa experiência. E antes de te passar os passos, eu quero primeiro falar aqui com você sobre o que é uma boa experiência de parto. Bom, na minha concepção, uma boa experiência de parto não está ligada a um tipo específico de parto. Ou seja, você não vai ter uma boa experiência apenas se o seu parto for um parto natural, sem intervenções, domiciliar. Uma boa experiência de parto é aquela na qual você se sente bem, tranquila e satisfeita. E vale lembrar também que quando a gente fala de uma boa experiência de parto, não significa que a gente está totalmente fechada à possibilidade de que o nosso bebê vai nascer através de uma cirurgia cesárea. Pode ser que durante o parto ou até mesmo antes do seu parto começar, por alguma indicação médica, por alguma razão médica, você precise de uma cesariana. E mesmo nesse caso, é importante que você tenha uma boa experiência. Então, o passo a passo que eu vou te dar aqui serve para que você tenha uma boa experiência de parto, independente da forma que o seu parto normal aconteça ou independente da forma que o nascimento do seu bebê aconteça. Tendo dito isso, vamos para o primeiro passo, que é ter certeza da sua escolha. Então, é muito importante que você se sinta tranquila e segura e confiante com a opção de que o seu bebê nasça através de parto normal, caso não exista uma indicação para cesárea. Essa é uma decisão muito importante que vai ter impactos para a saúde do seu bebê e também para a sua. Então, se você optar pelo parto normal, mas ainda tiver alguma dúvida, tiver ainda alguma desconfiança de que esse é a melhor via de nascimento para o seu bebê, você precisa refletir muito sobre a sua decisão e realmente entender por que você escolheu isso. Então, porque você sabe que essa é a via que traz mais benefícios para a saúde do bebê, ou porque você sabe que a cesariana, sem uma indicação médica, mesmo que seja uma cirurgia segura, tem menos benefícios e traz mais riscos em relação ao nascimento do que o parto normal. Enfim, reflita sobre por que você quer que o seu bebê nasça de parto normal, colocando o seu foco nos benefícios dessa via de nascimento e entendendo o impacto disso de maneira geral para a saúde e para o bem-estar tanto seu quanto do seu bebê. E depois de você ter refletido muito sobre a sua opção e se sentir segura com a sua escolha, a gente vai para o segundo passo, que é se assegurar de que os profissionais que vão dar assistência tanto durante a sua gestação quanto durante o parto são profissionais que apoiam o parto normal e que pensam como você e sabem que a cesárea só é indicada em casos específicos e só indica cesariana quando o parto normal não é possível. Esse passo pode ser um pouco mais complicado dependendo se você tem seguro de saúde ou se você vai ser atendida pelo SUS, e eu não vou me aprofundar muito sobre esse assunto aqui, mas de maneira geral é importante e é possível que você encontre um profissional que vai apoiar a sua escolha e vai ajudar você a alcançar uma experiência de parto boa e tranquila. Depois de ter refletido sobre a sua escolha, depois de ter escolhido os profissionais que vão te ajudar, que vão te apoiar, o terceiro passo é evitar contar para as pessoas que você quer parto normal. Você provavelmente já sabe que as pessoas são muito julgadas, são muito questionadas quando elas optam pelo parto normal, e a gente não precisa disso, né? Durante a gestação, antes do parto, a gente já tem tanta coisa para fazer, para resolver, a gente já tem tanta coisa para se preocupar, que a gente não precisa de, além de tudo isso, ter que se preocupar com as pessoas te convencendo de que essa não é uma boa opção, ou julgando a sua escolha, ou enfim. E a gente consegue isso evitando contar para as pessoas, talvez até mentindo, dizendo que você agendou a cesárea já para tal dia, enfim. Já basta você ter que lidar com as suas próprias expectativas e com as expectativas das pessoas que estão muito próximas a você, então você não precisa ter que ainda por cima lidar com as expectativas de outras pessoas. E falando em expectativas, vamos para o quarto passo, que é livre-se de expectativas. Então, a primeira coisa que eu falei aqui é sobre uma experiência boa de parto não estar vinculada a um tipo específico de parto. Então, a sua experiência não vai ser boa apenas se o seu parto acontecer de uma forma específica. Então, o quarto passo é justamente sobre você não criar expectativas, ou pelo menos não criar muitas expectativas sobre como você quer que o seu parto seja, sobre como você acha que o seu parto tem que acontecer. O parto é um processo involuntário que é controlado pela parte primitiva do cérebro e ele vai acontecer sozinho no seu corpo. Então internalize isso, internalize essa ideia, essa informação de que o parto é involuntário, assim como a sua digestão, assim
assim como a sua respiração, que são processos que você não precisa criar expectativas sobre como eles estão acontecendo ou sobre como eles vão acontecer. Quanto menos expectativas você tiver, menores as chances de você se frustrar no final e maior a chance de você ter uma boa experiência, de você ficar satisfeita com a forma como a sua experiência está acontecendo ou com a forma que a sua experiência aconteceu. O quinto passo é preparar o seu corpo. Então preste atenção na sua alimentação, preste atenção na sua postura. Algumas posturas favorecem um bom posicionamento do bebê para o momento do parto. Faça exercícios apropriados para gestantes, apropriados para a sua condição de saúde. Eu fiz um vídeo aqui no canal com 5 coisas que você pode fazer durante a gestação para se preparar para o parto. Vou deixar o link na descrição para você assistir depois. O sexto passo é fortalecer a sua mente. No dia do seu parto, a pessoa mais importante e mais influente e que vai ter um impacto maior na forma como a sua experiência acontece é você mesma. Então, a sua mente vai estar com você o tempo inteiro e é muito do que está acontecendo na sua mente que vai determinar se você tem uma boa experiência ou não. Então, se a sua mente está positiva, está fortalecida, se você cultivou pensamentos que favorecem o progresso fisiológico do parto, você aumenta muito as suas chances de viver uma experiência mais tranquila, mais confortável. Lembrando que esse preparo mental acontece de duas formas. Você tem o preparo racional e o preparo emocional. O preparo racional está mais ligado a estudar o processo de parto, saber como que um parto acontece, entender quais são as fases, entender o que acontece no seu corpo durante as diferentes fases, entender como que o parto impacta também o bebê, como que o parto acontece para o bebê. Tudo isso faz parte do preparo racional da sua mente para o momento. E o preparo emocional é aquele no qual você cultiva pensamentos, ideias, reflexões que vão te ajudar a se manter positiva quando o parto estiver acontecendo. Então, afirmações positivas, áudios de relaxamento específicos para a gestação e para o parto. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para um áudio de relaxamento e meditação que é uma das ferramentas que você pode utilizar para fortalecer a sua mente emocionalmente para o parto. O sétimo passo é descobrir e praticar ferramentas práticas que vão ajudar você a lidar bem com a experiência de parto quando ela chegar. Então, ferramentas para que você lide bem com as sensações do parto, ferramentas para alívio da dor, ferramentas de respiração, ferramentas de relaxamento. Existem várias técnicas que você pode pesquisar e praticar durante a gestação, que você vai depois poder aplicar na prática quando você estiver passando pela experiência de parto. Também na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para um vídeo com 3 exercícios para o parto. Então são 3 ferramentas para você praticar durante a gestação e usar também durante o parto. E o 8º passo é preparar o seu parceiro. As pessoas, as mulheres, subestimam muito a participação do parceiro no momento do parto. Existe essa ideia de que o parto é difícil, que o parceiro não vai conseguir, não vai saber o que fazer, que vai ter muito sangue e ele não consegue lidar. É importante que você se desfaça disso, porque isso não é verdade. O parto é um momento normal, natural, e o seu parceiro tem sim capacidade de acompanhar você durante esse momento e te dar o melhor apoio prático e emocional para ajudar você a ter uma boa experiência e a se sentir tranquila. Então é importante que o seu parceiro também estude sobre o processo, entenda por que você optou pelo parto normal, entenda quais são os benefícios dessa via de nascimento, entenda como é um parto normal, como ele acontece, quanto tempo dura mais ou menos, quais são as fases, quais são as ferramentas que ele pode usar para te ajudar durante o processo, qual é a melhor abordagem para ele te dar apoio prático, emocional, enfim. É muito importante que ele esteja preparado também para passar por esse momento com você e para te dar um bom apoio e suporte. E os 8 passos que eu te expliquei até agora são passos que você vai seguir antes do parto em si. Então, a grande maioria do preparo que você faz para ter uma boa experiência de parto acontece antes do parto. Agora, o 9º passo é usar as ferramentas que você descobriu e praticou durante a gestação quando o seu parto começar. Então, não adianta nada você aprender um monte de exercício, aprender um monte de ferramenta e na hora que o parto começar, você simplesmente não usa, esqueceu de tudo, não coloca o propósito necessário para aplicar na prática o que você aprendeu. E nesse contexto entra já a participação do parceiro,
que, se você seguir os passos anteriores, está preparado, sabe como ele vai te dar um bom apoio, um bom suporte, conhece também as ferramentas que ele pode usar e que você pode usar durante o parto, então o 9º passo vai ser mais fácil de ser aplicado. E o 10º e último passo é: quando o seu parto estiver acontecendo, livre-se de tentar controlar a forma como ele acontece. Livre-se de tentar controlar o processo. Como eu já falei aqui, o parto é um processo involuntário, controlado pela parte primitiva do seu cérebro. Então é importante que você deixe o seu corpo funcionar da forma como ele já está programado para funcionar e que você não fique tentando controlar o que o seu corpo está fazendo. Se você fez toda a lição de casa e seguiu todos os passos anteriores, a essa altura do campeonato isso vai ser algo simples e fácil para você, porque você já entende quanto tempo um parto normalmente dura, você já entende quão importante é ter paciência, você entende já que o seu corpo precisa passar por um processo que ele já está programado para fazer. Então vai ser mais fácil para você se livrar de tentar controlar o que está acontecendo. E com relação a esses 2 últimos passos, que são os passos que você segue durante a experiência de parto em si, eu quero te indicar mais um vídeo, que é um vídeo com 3 dicas valiosas para o momento do parto. Vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo. Agora me conta aqui nos comentários se você já segue algum desses passos, como você está se preparando para o seu parto e, caso você siga esses passos, eu quero muito saber como isso influenciou a sua experiência de parto. Volta aqui depois para contar para mim e eu tenho certeza que isso também vai ajudar outras mulheres a se inspirarem e a se prepararem para o parto delas. Se você quiser conhecer o meu programa online de preparação para o parto, o link também está aqui na descrição. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo!